Olá, meus amigos do Seminário Teológico Batista Independente. Aqui começa a nossa aula protótipo online. Hoje nós vamos ter coisa boa para experimentar, tá bom? Eu sou o pastor Alberto Pereira, sou pastor da Igreja Evangélica Shekinah. A minha experiência no ministério, tenho 34 anos de ministério pastoral. Fui professor e diretor de Seminário Teológico no ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Fui missionário no interior do Amazonas, em Iranduba, e também na cidade de Nova Olinda. Minha formação acadêmica, eu tenho teologia média, bacharel e pós-graduação em Ministério Integral. Então, eu sou formado em psicopedagogia. Estou aqui para lhe servir como professor. Espero que nós tenhamos juntos uma boa aula no dia de hoje, tá bom? Vamos lá então? A nossa matéria é Introdução à Missiologia. Essa matéria tem uma carga horária de 4 créditos acadêmicos. Esperamos que nós possamos juntos crescer e crescer muito mais ainda na palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais sobre missiologia. Essa disciplina ela é uma análise da origem dos povos e das necessidades atuais dos mesmos, principalmente os não alcançados e os que se encontram na janela 10 por 40, onde concentra-se o maior número de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. É uma enorme região entre o oeste da África até o Oriente. Então, juntos, vamos aprender um pouco mais sobre janela 10 por 40 daqui a pouquinho, tá certo? Vamos continuar. O objetivo desta matéria é discutir conceito de missiologia, definir missiologia, aprender um pouco mais sobre os conceitos que nós temos sobre missões transculturais, étnicas, também um pouco de antropologia. Juntos vamos aprender o que é gente, o que é povo, o que é grupo étnico, tá certo? Vamos lá. Entender os aspectos culturais da missiologia, quais são os aspectos da cultura, que é inserido em cada povo, tem sua própria cultura, por isso vamos aprender juntos também. Compreender o potencial e responsabilidade de missões a partir do Brasil, que é um grande celeiro de missionários. Então, nós temos um grande potencial humano para evangelizar povos dentro da janela 10 por 40. Vamos juntos também entender esse conceito. Fornecer conhecimento preliminar à elaboração de estratégias e métodos. Qual é o melhor método para alcançar um povo que nunca ouviu falar de Jesus? Qual é a melhor estratégia para alcançar povos que estão inseridos dentro de um contexto de religião predominantemente forte, como o hinduísmo, o islamismo, o budismo? Como a gente pode alcançar essa gente? Como podemos alcançar esse povo? Qual é a sua estratégia que o missionário deve ter para alcançá-los? Então, empreender a tarefa de transpor fronteiras ou culturas ou barreiras de outras ordens com o objetivo de comunicar a Cristo. É um empreendimento muito forte, né? Porque a gente deve entender que são povos bastante fechados para o Evangelho. E como alcançá-los, como atingi-los, superando barreiras culturais, barreiras linguísticas, barreiras antropológicas. Enfim, são tantas e tantas barreiras que o missionário há de enfrentar quando vai alcançar e vai trabalhar junto com os povos dentro da janela 10 por 40. Aí é um grande desafio da igreja nesse novo milênio, é alcançar os povos não alcançados. Povos esses que têm sido negligenciados pela igreja de Jesus Cristo. E por que tem sido negligenciado? Porque realmente nem todas as igrejas estão dispostas a pagar um preço muito caro para fazer missões transculturais nos países da janela 10 por 40. Porque são barreiras linguísticas, são barreiras culturais, além do grande risco, né, que o missionário sofre pela sua própria vida, que são países que perseguem cristãos, matam cristãos, e também a questão financeira, porque sai muito caro manter o missionário em um país transcultural. A partir desse texto você descobrirá quem são os povos não alcançados e como fazer para alcançá-los. Você aprenderá também a diferença entre povos e países, o que é a janela 10 por 40, e constatará que os povos não alcançados constituem-se a maior parte do desafio da igreja, porque a maior população que ainda não ouviu falar de Jesus se encontra exatamente dentro da janela 10 por 40. Você também está convocado a participar desse grande desafio. Ouça o chamado do Mestre. Os povos que habitam na janela 1040 são muitos, e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor
da seara que mande trabalhadores, obreiros para trabalhar entre os povos que não foram alcançados pela janela, dentro da janela 10/40. Somente Deus pode levantar realmente pessoas dessa natureza, missionários com esse porte, com essa audácia, com essa coragem, com essa vocação e principalmente com esse chamado. John Wesley foi um grande evangelista inglês que evangelizou a Inglaterra montado num cavalo. Ele diz a seguinte frase: tua incumbência única sobre a terra é salvar almas. Ele fez um grande trabalho na Inglaterra e o evangelho que ele pregou influenciou não somente a Inglaterra, como também a América do Norte. Agora vamos assistir o vídeo da janela 10/40, nós vamos compreender melhor o que são os povos que moram ali, que habitam ali, e quais são as culturas e religiões predominantemente que vivem dentro da janela 10/40. Vamos falar sobre a janela 10/40. Se você não sabe do que se trata, vou lhe explicar. Começarei com uma breve e rápida explicação geográfica e entrarei no assunto de nosso interesse, que é o Evangelho de Cristo. No meio de nosso globo terrestre temos uma linha horizontal que se chama a linha do Equador. Essa linha divide o globo em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Acima e abaixo dessa linha temos outras linhas paralelas a ela. Cada linha fica a uma distância da linha principal, que é a linha do Equador. A distância dessas linhas em relação à linha do Equador recebe o nome de latitude, e é dada em graus. A janela 10/40 é uma faixa de terra que começa no oeste da África, passa pelo Oriente Médio, vai até a Ásia e sobe entre as linhas de latitude 10 ao norte do Equador, indo até a linha de latitude 40, formando um retângulo qual chamamos de janela 10/40. Os países dessa região são considerados o cinturão da resistência, isso porque se trata de um número expressivo de povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo. A janela 10/40 possui 62 países abrangendo países do Oriente Médio, África, Ásia, Eurásia e Europa. Em vários desses países a população evangélica não chega a 1%. A perseguição contra os cristãos nesses países é severa e faz com que eles sejam impedidos de ter uma Bíblia sagrada, orar, frequentar templos cristãos, ter liberdade de fé. Alguns têm seus templos queimados ou demolidos, outros são presos. Sofrem severas torturas e ameaças de morte para negarem a fé em Jesus Cristo, e muitos são mortos publicamente a tiros, queimados, espancados ou enforcados. Na janela 10/40 se encontra a maioria dos seguidores das três maiores religiões do mundo, que são o islamismo, o budismo e o hinduísmo. É de se admirar a fé que esses crentes têm em Jesus, pois muitos deles, mesmo debaixo de ameaças e intensos sofrimentos, não negam a Jesus. Em alguns países como a China, por exemplo, existe a igreja subterrânea, que se reúne às escondidas para não serem pegos. Já na Coreia do Norte as pessoas são obrigadas a cultuar o ditador do país. Cada país tem seu traço cultural e atua de uma certa forma em sua perseguição religiosa. Os cristãos e missionários que atuam nesses e outros países necessitam muito de suas orações, e também de recursos materiais e financeiros para que o trabalho de evangelismo e pastoreio tenha sucesso e crescimento para a glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensina que devemos orar a Deus para que mais obreiros sejam enviados para ganhar e cuidar das almas. Ouça o que diz em Mateus capítulo 9 versículos 35 ao 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Aqui está uma atividade que vamos desenvolver nesse dia. Defina para mim o conceito de cada termo em suas palavras. O que é aculturação? O que é obreiro autóctone? Igreja autóctone? Costumes, cultura, etnia. Dentro da sua apostila tem esses conceitos, mas eu gostaria de que você definisse nas suas próprias palavras, que esses termos fossem utilizados nas suas próprias palavras. O que você entendeu sobre esses termos, tá certo? Você tem 5 dias para entregar esta
essa atividade. Você pode mandar pelo meu zap, ou também pode mandar pelo meu e-mail. Pode ser no formato Word ou no formato PDF. Tá certo, queridos? E para encerrar nossa aula protótipo hoje, você vai assistir o vídeo que foi gravado na Nova Guiné, Papua Nova Guiné, um trabalho missionário que foi feito ali. E depois nós vamos discutir um pouco sobre esse vídeo e qual foi a estratégia que o missionário usou para alcançar essa comunidade dos povos dentro da Papua Nova Guiné, tá certo? Eu quero informá-lo que este é um vídeo protótipo, uma aula protótipo. Se tudo der certo, nós continuaremos ainda a transmitir. Isso aqui é apenas uma introdução da introdução de missiologia, tá certo? Até mais, querido. Fique na paz, fique com Deus.